Olá pessoal, para o vídeo de hoje eu vou falar de um dos triângulos mais importantes da trigonometria, que é o triângulo retângulo, esse aqui. O que faz ele ser um triângulo retângulo? Primeiramente, ele é um triângulo por ter três lados, que eu vou definir como sendo A, B e C. Como a gente pode identificar nos problemas desse triângulo? Ele pode fornecer que o triângulo tem um dos lados sendo 90 graus, ou ele pode apenas dar a figura e você vai conseguir identificar o ângulo pelo formato quadrado que ele apresenta, um ângulo. Como nós sabemos a soma dos ângulos internos do triângulo, se a gente definir aqui como sendo alfa, beta e gama, se nós somarmos os três ângulos, nós vamos obter a soma de 180. Então, se nós sabemos que um desses ângulos corresponde a 90 graus, nós sabemos que beta e gama juntos têm que somar 90 graus. Um ponto muito importante para a gente se identificar no triângulo retângulo são os catetos e a hipotenusa. O que são os catetos? Os catetos são os dois lados, no caso seria o A e o B, que estão ligados ao ângulo de 90 graus, que é esse aqui, como eu já havia dito. Pois bem, eles são conhecidos como catetos. E o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a chamada hipotenusa. Isso é muito importante na identificação do seno, do cosseno e da tangente, que é o próximo tópico que eu vou falar. Uma vez definidos os catetos e a tangente, nós podemos estabelecer três relações principais, que são seno, o cosseno e a tangente. Pois bem, esses três são tirados a partir de um ângulo. Vamos pegar aqui o ângulo no ponto A. Vamos chamar esse ângulo de alfa. Se nós dissermos que esse lado é A, esse é B e esse é C, que essa aqui é a hipotenusa, vamos dizer que o seno de alfa é igual a... Pois bem, o seno é a relação do cateto oposto, que esse aqui, como já vimos, é um cateto oposto porque se opõe ao ângulo que nós estamos estudando no momento, no caso, que é o ângulo alfa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. É uma fração. Então, seria A sobre C. Uma forma legal de lembrar isso aqui é CO sobre H. Cateto oposto sobre hipotenusa. Agora vamos estudar a relação do cosseno. Cosseno de alfa. O cosseno de alfa é bem parecido com o seno, só que em vez de pegarmos o cateto oposto, iremos pegar o cateto adjacente. Por que esse nome adjacente? Porque ele está no mesmo lado do ângulo. Se nós pegarmos o ângulo, que é esse aqui, nós vamos ter que ele toca dois lados, que é esse e esse. Como esse lado está sendo tocado pela hipotenusa, isso não pode ser um cateto. Então, o outro lado vai ser o cateto e é o que chamamos de cateto adjacente. Então, B sobre C, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou também pode ser escrito como CA sobre H. A tangente é nada mais nada menos do que a relação entre essas duas formas de representação. Seria tangente de alfa, vamos pegar alfa de novo, seria como se fosse o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Pois bem, se vimos que o seno é uma relação de A sobre C e o cosseno é uma relação de B sobre C, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda, a gente vai fazer o quê? A gente vai acabar cortando o C. Então, nós vamos obter que a tangente pode ser escrita como A sobre B, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok, agora para finalizar a aula de hoje, vamos anotar o que aprendemos.
Primeiro, sabemos que um triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Sabemos que os ângulos que estão, os lados que estão adjacentes ao ângulo de 90 graus são conhecidos como catetos. E o ângulo que está oposto ao de 90 graus é conhecido como hipotenusa. Além disso, vimos também as relações de seno, cosseno e tangente. Vimos que o seno é uma relação de CO sobre H, o cosseno é uma relação de CA sobre H e a tangente é uma relação de CO sobre CA. É isso pela aula de hoje, mas tem muitas coisas ainda para aprender sobre triângulo retângulo. Eu pretendo dar outras aulas sobre isso, mas essa aqui vai ser a parte 1. Mas ainda temos que ver relações métricas, temos que ver como isso cai em questões de concurso, vestibular e até mesmo de provas de escola. Espero que fiquem ligados. Por favor, se inscrevam no meu canal, curtam meu Instagram e tchau!